Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O segundo dia do julgamento de Bolsonaro acaba de ser finalizado. Na segunda-feira, o julgamento começou por volta de meio-dia e foi até às 7h30 da noite. No dia de hoje, na terça-feira, o julgamento começou pela manhã e a parte da tarde já havia encerrado. Ele foi suspenso por 5 dias para que todos os autos sejam levantados novamente e assim possa ser chegado a uma decisão para que haja a terceira fase desse julgamento. Diante de tudo isso que está acontecendo, o advogado de Walter Braga Neto saiu desse segundo dia já com um semblante muito diferente do que havia chegado no primeiro dia, e aquilo que a gente já imaginava aconteceu. Já foi batido o martelo sobre a decisão e condenação dos réus do Núcleo 1, que são os principais personagens da trama golpista, segundo eles, do dia 8 de janeiro. O advogado já disse e entregou o que de fato vai acontecer no final desse julgamento, e eu quero mostrar para vocês. Expectativa, doutor. A sua expectativa para o julgamento hoje? Calma, gente, calma. Vamos lá. Bom, eu li hoje em todos os jornais, todos os sites, que o julgamento já está selado, né? Todo mundo vai ser condenado. Eu preciso dizer a vocês que eu estou no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito nas provas dos autos. Portanto, como eu estudei esse processo, das folhas que foram disponíveis às defesas, falando em nome de Walter Souza Braga Neto, eu confio na absolução do meu cliente. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigado. Expectativa, doutor. Só que aqui, pessoal, mora um grande perigo. Quando ele fala que acredita na inocência e acredita nos autos, nós já vimos que Alexandre de Moraes ignora todos eles. Alexandre de Moraes ignora todo e qualquer precedente que possa torná-los inocentes. E nós vemos que existe sim toda essa movimentação para incriminar e colocar Bolsonaro e todo o Núcleo 1 contra a parede e definitivamente contra a parede. Enquanto o julgamento de Bolsonaro acontece, o Centrão aperta o torniquete da anistia. Todos estão pressionando para cima de Hugo Motta para que isso venha à tona e aconteça. Deputados do PT passaram a considerar seriamente a possibilidade de a anistia a Jair Bolsonaro ser pautada pela Câmara dos Deputados. Nessa terça-feira, políticos passaram a ser alertados por aliados do Centrão de que o presidente da Câmara, Hugo Motta, estaria propenso a pautar o perdão logo após o julgamento da ação penal do golpe. Ou seja, eles estão falando aqui que se Bolsonaro for condenado, e a gente já sabe que isso vai acontecer. Gente, quando a gente fala isso aqui, muitas pessoas nos comentários estão dizendo que a gente está pretendendo isso, que a gente quer isso. Gente, a gente não quer nada. Mas está na cara, está muito mais na cara do que barba, como diria o ditado, de que isso vai acontecer. As imagens agora que eu mostrei para vocês do advogado já fala por si só. Vão condenar todos do Núcleo 1. E quando eles condenarem Bolsonaro como uma medida para aliviar a tensão política que está acontecendo dentro do Congresso e no Brasil, eles vão pautar a anistia e certamente eles vão soltar todos. Vão soltar todos, porque aí a pauta do momento vai ser, olha, prendemos Bolsonaro, prendemos aquele que estava por trás de todo o dia 8 de janeiro, mas soltamos então aqueles que o fizeram. Aqueles que estavam por trás da trama golpista. E aí vai ser a pauta do momento, e isso vai se tornar o tchan do momento, deixando de lado o caso do Bolsonaro. É isso que eles estão nesse momento pensando. Nas últimas horas, 2 personagens entraram num campo em auxílio de Bolsonaro, mas por razões diferentes. Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Lira é uma espécie de bolsonarista do Centrão e na segunda-feira visitou o ex-presidente preso em regime domiciliar. Ficaram ali conversando por mais de 4 horas, na qual decidiram muitas coisas, inclusive o futuro da direita no nosso país.
Importante dizer, gente, que Lira ainda tem certa influência sobre grupos de deputados. Já Tarcísio tenta se classificar como o candidato sucessor de Bolsonaro nas eleições de 2026. Recentemente deixou-se gravar dizendo que daria o perdão presidencial ao aliado caso fosse eleito para o Palácio do Planalto. Isso já deixou a esquerda alvoroçada, já deixou a esquerda com a pulga atrás da orelha. Olha, vamos aí deixar uma pessoa que está se dizendo candidata da direita em 2026, sucessor de Bolsonaro nas eleições de 2026, dizendo que vai dar o perdão presidencial. Nós não vamos deixar, mas nunca. Vamos dar um jeito de caçar. Já estão preparando um ataque contra Tarcísio. Já começaram a ir nas redes sociais dele atacá-lo. Esse é o trabalho da esquerda. Atacar aquele que se diz bolsonarista e que vai lutar por um país melhor. A ofensiva de Tarcísio vem depois de Eduardo Bolsonaro fustigá-lo por tentar assumir algum protagonismo nas negociações com o governo Trump após o tarifaço. Eduardo chegou a dizer que Tarcísio não possui o perfil desejado por bolsonaristas. A movimentação do governador, portanto, é lida como uma tentativa de reverter esse cenário adverso. Não é possível dizer, mas ainda, se sua estratégia estiver certa, esse é o nome que vai estar ali dentro do cenário político de 2026. Mas é certo que o seu engajamento mudou e o status da empreitada da anistia de improvável para possível se tornou muito, mas muito certo. E aí, pessoal, esse núcleo 1 do julgamento da trama golpista, Bolsonaro e os outros 7 acusados são julgados no STF por crimes contra a democracia. E aí os nomes, para quem aí não tem um entendimento ainda, ou para quem não lembra, esse núcleo 1, né? Esse núcleo 1, ele tem 7 nomes, que no caso é o Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e deputado federal, Almir Garner, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro lá durante a reeleição, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Então todos esses estão ali, né, preparados para então ser batido o martelo. Vamos continuar acompanhando e trazendo para vocês todo o desfecho dessa movimentação. E claro, temos a certeza de que algo inesperado possa acontecer durante esses dias.